Boa tarde. É mais ou menos assim que as coisas acontecem, ó. Chata, histérica, implicante, repetitiva, insistente, né? E a gente vai vivendo essas coisas. Eu comecei falando assim, gente, porque nosso tema aqui hoje, a gente vai falar um pouco sobre relacionamentos abusivos e nossas atitudes um pouco psicopáticas, porque a gente entende psicopatia só quando alguém faz uma coisa, né, muito relevante no sentido do mal, uma coisa física, mas existem comportamentos que são extremamente nocivos e que nós vamos falar sobre isso aqui hoje, porque a gente sabe que a psicopatia é um transtorno de personalidade, mas por que eu escolhi falar sobre ele? Porque todos os outros é fácil identificar, mas a psicopatia não é. E quando a gente está falando isso aqui, a gente não está falando no sentido de que o que você pode pensar e que pode ser isso. Não, nós vamos trazer para a nossa vida normatizada, comum, entende? Que são aqueles sinais de desprezo que a gente tem no relacionamento, pequenas humilhações, o outro te diminuindo, te dizendo que você é muito assim, não gostando de dar satisfação, aí acaba te caracterizando ou te adjetivando, né? Com algumas coisas que te diminuem, e você, eu tô falando aqui mais para as mulheres, né? Porque quando a gente vê esses traços, eles estão mais nos homens do que as mulheres, embora algumas mulheres façam isso também, né? Então, o que a gente tá trazendo aqui hoje que é dia do psicólogo, é para que a gente possa entender que relacionamentos existem para ser bons. Tem que ser bom para os dois. Então, se alguém está em sofrimento, se alguém vive em constante agonia, desconfiança, isso não é saudável, sabe? E geralmente, como eu trabalho com mulheres, você sabe, o que me levou também a fazer isso, gente, é porque grande parte das pessoas que sofrem na mão de pessoas com esse tipo de característica, elas ainda sentem culpa ou sentem pena. Porque as pessoas que fazem isso conosco, elas são de uma sutileza, de uma inteligência que vocês não fazem ideia. Então, elas te levam a pensar que, poxa, é comigo, sabe? E vocês podem perceber em situações assim, que quando acontece, a pessoa nunca te chama para estar junto, para decidir com você. O que ela faz? Já entendendo sua fragilidade, o que ela faz? Ela fala, olha, é você que está dizendo. Olha, é você que está escolhendo assim, entendeu? Ela te põe no local de responsabilidade que seria dela. E nós mulheres, como a gente tem uma tendência, desde lá da infância, como diz a psicanálise, o Freud, achar que a gente nasce com algo faltando? Que não existe isso, gente. Mas é muito interessante, deixa eu acenar aqui para as pessoas, porque a gente não tem o bendito do falo. Todo mundo sabe que é um falo, né? A gente acha que a gente está em débito ou que a gente é menos. E não somos, gente. Somos completas. E aí, para onde que vai essa sensação até inconsciente de que você é alguém faltante? Vai lá para o comecinho da nossa vida, quando a gente precisava de alguém. Quando a gente olhava para o outro e dizia, nossa, essa pessoa é maior do que eu, essa pessoa sabe mais do que eu, porque a gente nasce sem saber fazer as coisas, dependendo. E olha onde a gente entra na fase adulta, sabe? Numa codependência com alguém que pode nos fazer mal. E a pessoa te faz uma coisa assim,
É de uma inteligência, pessoas que são nocivas, é de uma inteligência que, por exemplo, se no dia anterior ela te magoou de alguma forma e ela quer manter aquilo, no dia subsequente ela vai pedir desculpas. E todo mundo que conhece diz assim, nossa, mas a pessoa é tão gente boa, né? Cheio de qualidades e tudo. Tô falando aqui, vale tanto para homens quanto para mulheres, tá, gente? Tão cheio de qualidades. E aí você se pega perdida. Uma pessoa dessa, ela cria o nosso céu e ao mesmo tempo ela cria o nosso inferno. E a gente fica confusa, né? Nós mulheres ficamos confusas, até porque a gente já carrega uma culpa histórica desde Eva. Desde Eva a gente carrega tudo a culpa da mulher. Até a tentação para Jesus, né? É sempre uma mulher de vermelho, com unhas vermelhas. E a gente acredita nisso. Parte de uma cultura que quer nos colocar nesse lugar. Mas, gente, isso é algo de fora. Cabe a você dizer, eu não vou me colocar nesse lugar. Eu não vou me sujeitar. Porque é muito normal. Todos nós, em algum momento mentimos. Todos nós, em algum momento, vamos ter pequenas atitudes psicopáticas, né? Somos todos neuróticos. Mas daí há uma perversidade, daí há uma mentira o tempo todo, porque eu também já disse aqui em outra live, uma atitude não define ninguém. Você não pode estar com uma pessoa ou num relacionamento e de repente ela faz alguma coisa e você vai defini-la para todo sempre. Fulano é assim. Até porque nós estamos, né? Nós estamos. Até o sofrimento eu digo para as pessoas, quando as pessoas estão em sofrimento, você não é isso, você está assim, sentindo assim, dando vazão às suas emoções. Então, o que acontece é que a gente precisa olhar e entender onde nós estamos. E a gente vai dar uma participação especial agora, porque hoje é dia do psicólogo. E aí eu vou chamar Marcelo Castro, tá? Ele é psicólogo e trabalha com sexualidade, para ele explicar um pouquinho pra gente sobre isso, da psicopatia, sabe? E principalmente de por que a gente se deixa abusar e o que é psicose, que são termos mais assim, mas vai abrilhantar muito nossa live. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Um instante. Chamar. Peraí. Pronto. Já convidei. Marcelo, você já viu meu convite? Oi! Boa tarde, Carlota. Boa tarde! Boa tarde para todos aí. Feliz dia do psicólogo. Né? Feliz dias para todos que deixam a gente ser psicólogo, viu? Isso, porque não existe uma coisa sem outra, né, Marcelo? Com certeza, é sempre uma transferência e uma contra-transferência. É a causa e o efeito. Sim, e como tudo é causa e efeito, eu comecei dizendo aqui sobre a psicopatia, mas não essa que a gente ouve e fala, nossa, fulano é psicopata, sabe? Mas desses pequenos atos que a gente pratica, porque todos nós temos uma coisinha, né, do psicopata ou do psicótico. Então eu chamei Marcelo para ele falar um pouquinho sobre isso com a gente, porque eu falei, Marcelo, anteriormente, que o grande problema da psicopatia é que qualquer outro transtorno, né, ele é bem evidente. E nesse caso, não. Ele é muito velado porque a pessoa tem uma lucidez sensacional, né? Além dessa lucidez, ele não tem alucinação, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, com quem ele está fazendo e quando ele está fazendo. Em você. Isso. Na verdade, transtornos, eles sempre são
características de personalidade, qualquer tipo de transtorno, né? Então, o que causa um transtorno? O transtorno seria causado pelo sintoma, com a frequência e a intensidade desse sintoma. Geralmente, os sintomas são as características. E esses sintomas, quando eles são frequentes, constantes e intensos, ele se desenvolve, ele evolui para um transtorno. O problema maior da psicopatia, ou tem várias vertentes que chama sociopatia, a psicopatia, ela é bem, como você disse, ela é bem implícita. Você não consegue detectar ou perceber a pessoa psicopata no seu dia a dia. Você vê pessoas frias, calculistas, pessoas que não dão muito sentimento, que na verdade elas não dão sentimento nenhum. Aí vai depender do grau e da relevância do transtorno, né? Aham. Em relação a pessoas abusadas por um tipo de parceiro, companheiro, nesse caso, como você me falou, mulheres sendo abusadas, e na verdade a psicopatia ela é desenvolvida mais por uma questão de incidência na pesquisa, no campo mesmo de pesquisa, é mais nos homens. Porque o homem ele tem uma tendência a ser mais psicótico, a mulher já tem uma tendência a ser mais neurótica. Então, É. assim, é Eu de tenho até o desenvolver a filme, neurose, né? né? Não que Dois isso é Respostas. não que isso é uma característica do homem ou da mulher, mas a incidência maior nos homens é da psicopatia. E da mulher da neurose, não, da psicopatia não, da psicose. E Da na mulher da psicose. neurose. É uma predisposição, né? Sim. Essa relação da psicopatia na mulher, ela é bem evidente, porque geralmente mulheres, elas são mais, ela tem aquela característica evolutiva dela, do gênero, do hormônio. Então, elas conseguem. A gente tem um caso aí bem famoso que é da Suzane Von. Sim. Marcelo, Aí sua ela câmera tá balançando. Você tá segurando ou tá na mão? tá aqui. É porque, na verdade, meu negócio. Espera aí, Encosta ela num deixa eu livro, colocar ela. alguma coisa para facilitar. Espera É, porque o que você está falando é aí. tão Aí. Tá interessante melhor que a agora? gente, para ficar bom Ah, depois, a gente coloca no YouTube. Muita ah. gente pediu para eu gravar, para deixar para depois, então agora sim. Sim, continuemos. Aí, no caso, com a mulher, ela acaba sendo mais evidente. Acho que travou agora. A sua internet agora travou. Gente, enquanto Marcelo volta, deixa eu ir falando para vocês, deixe-me ir falando para vocês o que nós estamos tratando aqui hoje, né? A gente está falando um pouco de psicose, psicopatia e relações tóxicas. Deixa eu ver se melhora a internet dele lá para ele vir, tá? Enquanto isso, deixa eu acenar para vocês. Então, o que a gente estava dizendo é que é muito improvável a gente identificar uma pessoa, um psicopata. Marcelo saiu, eu vou tentar chamá-lo de novo. Deixa eu ver se melhora. Porque essas pessoas, elas têm o sistema afetivo desconectado. Ela não sente. Para ela é normal. Ela não vai ter empatia com você, sabe? Ela pode, ela tem relacionamentos, elas fazem, elas, deixa eu ver aqui, se Marcelo consegue entrar de novo. Então, deixa eu me chamá-lo. Pronto. Ai, internet tem hora que tá complicado, né? Instantinho só, gente. Ô, Senhor. Eu já enviei. Um instante. Peraí.
Gente, tem paciência só um pouquinho, tá? Não sei o que aconteceu, que ele caiu e eu estou tentando convidá-lo. Aí eu convidei de novo, vamos ver se agora dá certo. Então, a gente está falando para vocês que entraram aqui sobre isso. O que são essas características, né? Dessas pessoas que têm esses... E trazem isso para o relacionamento e são muito nocivas para o outro, porque muitas mulheres, a gente está falando aqui mais das mulheres, porque a incidência é maior nos homens, então, e nós permitimos, né? Por conta dessa culpa histórica, de nos colocar num local de pena do outro, o outro está ali te massacrando, fazendo coisas por você, e ainda assim, Marcelo voltou, pronto. Agora sim, pronto, pode continuar. A internet está um pouco ruim, eu não estou escutando, tentando escutar. Quer dizer, eu estou tentando escutar, só que eu não estou conseguindo escutar direito. Ah, tá. Hein, Marcelo? Então você pode Está continuar travando. falando, tá conseguindo? Não? Ele não está conseguindo, diz que a internet está ruim. Então eu vou continuar aqui, porque vamos ver se ele volta, era uma participação, na verdade. E essas pessoas, gente, que a gente estava falando dos relacionamentos nocivos, que todos nós temos alguns momentos de psicopatia, né? A gente tem, mas a gente tem claro para a gente também o que é certo, é errado, o que é bom e o que é ruim. E algumas pessoas, elas fazem isso, como diria no popular, elas fazem isso de caso pensado. Elas sabem exatamente com quem elas vão entrar em contato. Geralmente, no caso da psicopatia, eles escolhem mulheres bem resolvidas, tranquilas, de bom coração, porque não tem isso neles, sabe? Então, essas coisas vêm todas carregando esse personagem, né? E aí, assim, a pessoa, ela vê o outro como um objeto. Tá ouvindo agora, Marcelo? Tá? Tá ouvindo? A internet tá ruim, tá girando. Então, vê o outro como objeto. Eles são superficiais nas relações, não vivem nenhum tipo de entrega, sabe? Então, assim, como eles são extremamente inteligentes, eles sabem fazer o papel, eles conquistam você, eles são encantadores, todas essas coisas, sabe? Então, fala muitas coisas, mas assim, sabe aquilo lá do coração? Eles não dizem nada. E aí, quando você está em relacionamentos assim, isso começa a te destruir, sabe? E quando a gente sente pena, então, com uma pessoa desse jeito, vamos ver se mais tarde Marcelo até o final consegue voltar, porque realmente a internet dele não está ajudando. A gente já tentou por 3 vezes, né? Então, a psicopatia é uma doença do comportamento. Daí a gente dizer que não tem cura, porque a pessoa também não quer. A gente diz que no Brasil são 6 milhões de psicopatas, 4% da população mundial, e aqui nós não estamos falando em gente que mata, sabe, o outro, tira a vida do outro. A gente está falando dessas pequenas mortes diárias, mortes, coisas que nos matam psicologicamente, que te confundem, que minam sua força, sabe, que te deixam destroçada. É disso que a gente está tratando aqui. Deixa eu acenar para as pessoas. Então, gente, e a mulher, ela vai convivendo com isso e ela ouve quase que diariamente que ela é chata, que ela é controladora, que ela é histérica, que ela pede muita explicação. E aí ouve frases como, ah, lá, já vem você com essa conversa. De novo, né? E tipo assim, ah, porque se você falar de novo, eu nem quero ir fazer isso, ou qualquer coisa. Gente, e a gente se coloca nesse lugar de falta e ainda se pune, se autodeprecia, acha que o outro está certo, mesmo ele tratando você desse jeito. E aí você tipo, você está ali
para ou dar poder para essa pessoa, porque como ele sempre vai procurar uma pessoa de coração bom para relevar, né? Porque uma pessoa de coração bom, né, basicamente ela releva o tempo todo. Então, ou por poder, ou por status, ou por diversão, como diz a doutora Ana Beatriz Silva, uma psicóloga. Então, ele tem um interesse, mas ele não sabe fazer mais do que isso, sabe? E com essa história que a gente tem na gente, que traz desde a infância, que o outro sabe mais do que eu, repetindo, porque o homem tem um falo, eu não tenho, então eu tenho menos do que ele, né? Então a gente ainda fala, nossa, é comigo, né? A culpa é minha. Quantas mulheres perdoam homens que tentaram tirar a vida delas, que batem nelas, quando são chamadas a fazer alguma coisa, elas não querem. E elas ainda acham, sabe? Que foi assim. Cláudia está dizendo aqui que hoje ela viu um post de uma mulher que foi rejeitada pelo marido por causa da fibromialgia. Tipo assim, ah, não, se você tem fibromialgia, eu não quero viver com você, não. Imagina uma coisa dessa, gente. Como fica uma mulher quando ela... Deixa eu tentar voltar Marcelo aqui. Como fica uma mulher quando ela ouve isso do companheiro dela? Pensa numa coisa dessa. Que loucura. Um instante só. Eu não estou conseguindo, Marcelo, te chamar aqui. Eu já estou ao vivo. Ah, então pronto. Agora tá bom. Deixar você falar. Continuemos. Certo. Onde é que eu parei? São os traços de psicose, né? Uhum. Na verdade, o homem, como eu te falei, o homem tem aquela predisposição, até uma predisposição evolutiva, genética, fisiológica, hormonal, para desenvolver mais a psicose. E as mulheres, a neurose. Não necessariamente isso seja determinismo, mas por uma predisposição e probabilidade maior. A questão da psicopatia, o que a gente não pode confundir, é a relação da psicose, o traço psicótico, e a psicopatia, que é uma doença, é um Algo transtorno. que já se instalou, É né? patológico. É algo já inerente à psicopatia, já é inerente à essência desse ser, porque ele é um transtorno. Ele vai desenvolver. Dependendo do ambiente, das situações históricas da vida, aí vai vendo o nível, o grau de quando vai ser estimulado isso. Tem pessoas que conseguem desde crianças psicopatas. Sim. Tem até um filme aí que chama Anjo Malvado, que fala muito sobre isso, da questão que é com aquele Macaulay Culkin. Então vamos falar sobre Kelvin, né? Também traz um pouco dessa questão. Isso. Então, esses traços de psicose, eles intensos e frequentes e constantes, ele causa uma patologia. E essa patologia é o transtorno de psicopatia. Na verdade, é um transtorno antissocial que vai desenvolver essa psicopatia, porque a psicopatia e a sociopatia, elas são quase a mesma coisa, mas a psicopatia, ela já vem de essência do ser. A sociopatia, ela vai desenvolvendo ao longo da caminhada desse sujeito, diante das situações, ambientes, mas em várias literaturas, elas se juntam. Psicopatia e sociopatia acaba sendo a mesma coisa porque as características são bem parecidas. Outra coisa, a relação da psicopatia diante do cotidiano. Como reconhecer? Não existe como reconhecer um psicopata. Quem pode fazer isso é uma equipe multidisciplinar, envolvendo
psiquiatra, psicólogos, médicos neurologistas, uma E depois equipe dos toda, 18 anos, né? terapeuta ocupacional, que pode chegar ao diagnóstico. Não é falar assim, alguém é ruim comigo, alguém é mau, alguém é frio, ele é psicopata. Não é isso. De uma forma geral, as pessoas acabam falando isso porque são traços de psicose, né? Pessoas que não têm muita sensibilidade, pessoas que não se colocam no lugar de empatia, pessoas que desenvolvem uma relação com o outro sem um certo sentimento. Mas na questão da psicopatia com Marcelo, deixa eu a fazer uma psicose, pergunta. Deixa eu pode fazer uma fazer. pergunta que fizeram aqui. A pessoa não consegue se auto-identificar? Tipo, a pessoa consegue saber que ela tem essas características? Ou Só o não? fato dela perguntar para si mesma, eu acho assim, só o fato dela perguntar para si mesma se ela tem essa característica, ela está se colocando no lugar em preocupação. O psicopata não tem essa preocupação. Ele não está nem aí. Não tá. Mas Não. ele é um excelente ator, você não acha, não? Sim, mas É uma ele não se característica dele, coloca no lugar excelente se ele é ator. perigoso ou não, com medo. Tá entendendo? Dependendo dessa pergunta, como é que essa pergunta foi formulada? Será que eu sou psicopata porque eu fui frio com alguém? Não. Não, Pode não. ter sido. A pessoa quer saber assim, se quem tem esses traços psicóticos, né? Que a gente não está falando aqui que Uhum. psicopata, que já é uma coisa, que se a pessoa consegue ver essas características nele, se autoavaliar, sabe? Se auto-identificar. Acaba sendo um paradoxo, Carla, porque a pessoa ela não tem nem essa empatia de se autoavaliar, ela não se coloca numa situação de inferioridade para uma certa análise. Ela é e acabou. Tá Ela entendendo? gosta de quem Então, ela é, né? ela gosta disso, para ela aquilo é normal, ela nunca vai pensar que ela tem algum problema. Ela tem um nível de orgulho, de vaidade, de ambição, de frieza, tamanho, que ela não vai se voltar a si em preocupar, será que eu sou isso? Uma certa preocupação. Talvez pode reconhecer por uma certa inteligência de conhecer, mas aquilo não vai atingir ele por causa de um diagnóstico, de um autodiagnóstico. Uhum, uhum. Até porque quando a gente fala desses sintomas, né? Dessas características, são características de gente que se acha, né? Tipo, as pessoas são bobas e, poxa, Geralmente, sim. né? Eu sou Geralmente, inteligente, sim, eu são tenho pessoas que, culpa. quando fala se acham, assim, são pessoas que elas sabem que elas são inteligentes, elas sabem que elas são manipuladoras, elas sabem que elas podem ter o controle o tempo todo, vê numa questão disso, se sente numa questão de superioridade com o outro. Então, assim, é extremamente ardilosa. Então, assim, porque ela vê aquilo e, às vezes, em muitos casos, ela se desenvolve de uma forma até teatral, como você disse. Ela se É, coloca como muito. uma pessoa que está sentindo muito, está num lugar empático, que está desenvolvendo uma situação de, como é que eu posso dizer, de caridade, de solidariedade com o outro, por uma questão meramente de cenário, por causa de atuação mesmo. E porque gosta que as pessoas vejam ela assim, porque quem está de fora está olhando e falando, nossa, como essa pessoa, né? É uma boa pessoa, é incrível, né? Então, aí, e te confunde, porque, nossa, essa pessoa é assim, e em dado momento ele é de outro jeito. Então, você Mas passa a assim, ficar confuso. a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente acaba sendo técnico ou perito nesse assunto e nós não somos. Eu Sim, com falo todo certeza. mundo corriqueiramente. São traços, não deixam de ser traços de personalidade. Todo mundo tem um traço de bipolaridade, todo mundo tem um traço de esquizofrenia, todo mundo, nem seja no grau mínimo irreconhecível, mas todo mundo pode desenvolver isso dependendo da sua predisposição de personalidade, predisposição de ambiente, os estímulos do ambiente, a história. Então, essa relação, quando a gente olha para o outro e sente esse sintoma vindo dele, e o sintoma é uma característica,
E isso precisa de uma certa análise para a gente chegar a uma conclusão. A análise é feita pelo diagnóstico multidisciplinar É, profissional. sim, mas Agora, aí se você perceber, você toma cuidado. o que Porque que a gente vai geralmente dar? esses tipos de pessoas que manipulam, elas acabam, como é que atingindo um certo controle com a sua vida. Ela coloca você numa situação como se você fosse o errado da história e ela certa. E fazendo todo esse processo de manipulação, controle, defesa, ataque. Então, é muito perigoso o que tem de mulheres em situação, ou pessoas, né? Vamos colocar mulheres porque elas estão mais É em grande maioria. submissas àquela relação do homem no matrimônio, principalmente quando é uma questão de força ou financeira, né, dos dois. Então, o que tem de mulheres, de pessoas em opressão diante de situações assim, não só por uma questão patológica, mas por uma questão, uma característica de personalidade. A pessoa talvez não é nem psicopata, mas ela tem traços de psicopatia que pode chegar ao nível, porque a Que é o psicopatia, que é quando ela, que é o que ela, nós ela estamos falando aqui, que é de uma coisa normatizada, corriqueira até, né? Que o que a gente está falando, uhum. porque esse diagnóstico teria que ser feito por profissionais, como você disse anteriormente. E aí tem duas perguntas aqui. Quais são as características das pessoas que se sentem atraídas por esse tipo de companheiro? E a segunda é, quando o psicopata é confrontado nas suas características, qual é a sua reação? Tipo assim, você fala para a pessoa que está percebendo que ele é daquele jeito, como que ele reage? Seria uma resposta muito exata de algo tão subjetivo, Sim. porque a psicologia ela trabalha com essa subjetividade, é sentidos de todas as formas. Nem todos os psicopatas têm a mesma predisposição genética, a mesma predisposição fisiológica, o mesmo ambiente, a mesma história, os mesmos sentidos de personalidade. Então, cada psicopata vai ser diferente do outro. Mas, Sim. assim, tem características extremamente similares. Mas a relação do psicopata, quando ele é confrontado, isso vai depender dessa predisposição toda, de como ele sai. Vamos colocar, tem psicopatas que ele começa a manipular o jogo e mostrar que ele não é psicopata, que ele atua, começa a chorar por aqueles simples fatos aqueles simples. Se vitimiza, né, Marcelo? Carla, Tem uns que são. cortou, A sua internet piorou. piorou, Tem uns né? que Ela ficam tá caindo. agressivos, né? A gente está tratando aqui, gente, não daquele psicopata, mas são traços e algumas características. Então, tem uns que vão para a vítima, Deixa eu mudar de lugar né? aqui. Defesa, vão para a vítima, outros vão para a negação, outros te colocam como que você que está fazendo uma coisa ruim, sabe? São cada um com seu mecanismo de defesa, né? Tipo, foi pego com a boca na botija. Então, isso muda, né? Essas características, gente. E como eu falei para vocês, Melhorou? também para Oi? Não. Sua imagem não está Consegue me chegando. escutar? Escutar sim. Se quiser Tá falar, a imagem está ruim, mas certo. consigo te escutar. Certo. Uhum. Então, E a a outra questão da pergunta, psicopatia tá. É como a pessoa é se muito ruim. defende quando confrontado e que pessoa busca a gente com essas características? Tá procurando um local, né? Aí. Não porque eu mudei de local, aí eu consegui pegar uma. Tá melhor? Uhum. Tá. Então, continuando, a gente não pode objetivar, mas o que seria entra na vítima, faz um outro, como fala, cria um outro cenário, né? Inventa um outro personagem que possa ser convincente naquele momento. E a internet de Marcelo não está ajudando. Essa internet está meio psicopática.
Agora tá bom. Certo. Qual a outra pergunta? A outra é que tipo de pessoa atrai pessoas dessa forma, com essas características. Tá ouvindo? Veja aqui daqui a pouco. Nos estudos é dito que eles gostam de pessoas boas, né? Que é como se aquela pessoa iluminasse até esses aspectos deles, e também porque a pessoa pode ser meio que um troféu, né? Estou respondendo aqui porque a internet de Marcelo tá ruim, gente, né? E tem um neurologista chamado Ricardo de Oliveira, e ele falou que nenhum de nós é livre de atitudes psicopáticas, né? Aqui ou acolá a gente mente também, né? A gente faz coisa. Agora, daí, sabe? A ter todas essas características, né? Baixa tolerância à frustração, falta de empatia, vive de fachada. E essas pessoas, uma coisa que eu acho muito complicado é que elas praticam vampirismo psicológico, gente. Ela puxa a sua energia, ela te leva para o seu pior, ela aponta coisas em você para te diminuir, sabe? Então, tudo isso é bem complexo, né? E a gente está dizendo aqui para você se observar, porque como que a gente é uma coisa muito estranha. A gente conhece as pessoas e nós, aí voltou, e nós achamos que conhecemos. Poxa, a gente precisa ter um tempo para conhecer a pessoa, para conhecer a história da pessoa, para você depois não passar por situações desse jeito. Porque a gente compra muito fácil, sabe? As pessoas como sendo boas pessoas, projeta alguma coisa nelas e no final, ou então a gente tem um desejo muito grande, né, que os relacionamentos deem certo. A gente coloca a pessoa num local que não é dela. Isso também é um grande problema, né? Então, de qualquer forma, tudo aquilo que nos acontece somos nós que estamos permitindo, porque nós atraímos uma certa pessoa, né? Como foi feita a pergunta aqui, porque também você vai vendo sinais, gente, porque tem sinais o tempo todo. E uma coisa que eu coloquei até no post hoje de manhã foi que, principalmente nós mulheres, porque a gente tem uma ferramenta em nós que é maravilhosa, que se chama intuição. E nós não damos atenção à nossa intuição. Então, quando você está num relacionamento, uma coisa que está tirando sua paz, que está trazendo desconfiança, né? Thay falou que ótima explanação, Marcelo. Muita gente te deu parabéns aqui, dia do psicólogo, mas a gente está Eu não nessa consegui coisa ver, não. brigando aqui com a internet. Obrigado a todos aí. Obrigado, tá. Hein, Marcelo? Vê se você consegue falar agora. Como é que está a conexão aí? Vocês estão conseguindo me escutar bem ou não? Estou conseguindo te escutar. Fica quietinho para ver se ela permite. Agora está melhor. Qual foi a outra pergunta mesmo, A tá? pergunta foi que tipo de pessoa atrai alguém com essas características? De frieza, de falta de empatia, de muita mentira envolvida. As características, inteligente, né? Sedutor, ator. Geralmente é o oposto, né? O Uhum. oposto a ele, né? A pessoa com medo, a mais passiva, uma sensação de medo, com pessoas mais desprovidas de uma certa... eu não posso falar assim, não é desprovido, mas são pessoas mais sensíveis. É o oposto dele. Geralmente são pessoas que confiam no outro, geralmente são pessoas que desenvolvem uma certa esperança no outro, apesar de saber que o outro é daquela forma. A esperança no transformar, né? Porque é aquele processo. Eu acabo sempre falando aqui nas terapias que o processo de reconhecimento do outro não é só diante do que o outro fala, e também não é só diante do que o outro faz de forma explícita, mas é toda a história desse outro,
é tudo que está por trás desse véu que desenvolve o que o outro foi, o que o outro é, o que o outro mostra, o que o outro fala, o que o outro se relaciona em família, em relacionamentos amorosos. Está cortando? Eu estou sentindo que está cortando. Não, a imagem que estava, né? Agora sim, a imagem congelou, mas Está agora voltou. cortando, mas o áudio está indo? Pode continuar. Você falou, a última fala foi relacionamentos amorosos, né? Então tem a coisa. E porque tem essas pessoas com essas características no mundo corporativo, né? Inclusive aquele Forbes, Só que é tem. psicanalista e Só psiquiatra, tem o ele mundo fala sobre corporativo, ele estimula isso do outro, né? O mundo muito, muito. corporativo, esse mundo dos negócios, o mundo financeiro, é extremamente estimulável esse aparecimento desse tipo de sujeito. E acaba 100% sendo razão, normal. 0% emoção, E né? acaba sendo normal. E acaba não só sendo normal, mas como foco de atingir esse estágio. Muita gente quer chegar a esse ponto, não por uma questão de ser sociopata ou psicopata, mas com esses traços que acaba sendo o desumano, né? É. E tudo Fora que a gente do precisaria sentimento era ser mais humano. humano, né? É. Agora, é querer ser humano de uma forma humana, não de uma forma perfeita. Porque a gente busca a perfeição sempre nas características de atingir um apogeu, um auge de perfeição, e quando a gente vê, a gente reconhece que o perfeito ele é desumano. Então, precisa desses traços, dessa contribuição do positivo com o negativo, da falha e do sucesso, dessa relação que o fracasso dá e a relação da obtenção da conquista. Então, é necessário aquela história. Você nunca vai conseguir ter um sucesso se você não conseguir se sair desse fracasso. Como você, se você não conseguir ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, se você está triste e não conseguir ser essa pessoa triste para você reverter essa situação, você nunca vai conseguir ser uma pessoa feliz e você nunca vai conseguir desenvolver essa felicidade plena, não vai existir. Não existe, a gente já entra num consenso diante de tudo que a gente já viu e conhece da vida pela instabilidade. Mas o É mais sempre honesto que movimento, a né? gente pode falar na relação terapêutica é que essa instabilidade ela vai vir a todo momento. O melhor é você estar preparado para passar por essas instabilidades externas, porque a Que é a estabilidade vida, né? interna te ajuda. É desse jeito. Que é a vida. Então, alguém perguntou aqui também, Adora, se o psicopata não, porque fica muito forte isso, né? Se a pessoa que apresenta essas características, né, ele só mostra para você o que você quer ver. Claro, né, gente? Só vai mostrar o que é benéfico para Eles ele. são extremamente ardilosos, eles são É, frios, calculistas, eles pensam exatamente naquilo que deve ser feito como uma relação de ação e consequência, até no sexo, né, Marcelo? Porque consegue, principalmente na vida amorosa, não para é? a Eu tava. relação de opressão, de Uhum, manipulação uhum. e de Ele, a opressão. Quantas mulheres você vê oprimida por homens em relação a isso? Como você estava falando no início da conversa, mulheres que eles começam a fazer atitudes erradas e colocam a culpa delas. tá cortando de novo. Está cortando, né? Eu não sei onde eu parei. Agora voltou, Como sua voz eu te voltou. disse na Então é isso, questão porque do assim, como a na pessoa relação, ela está fazendo um teatro, ela vai fazer o teatro que vai ajudá-la a conquistar o objetivo dela, né? É uma das coisas, isso é bem óbvio até para a gente pensar. Assim, ela não vai fazer nada contra ela, até porque ela é extremamente lúcida, extremamente inteligente,
sabe exatamente o seu ponto fraco, né? Então, todas essas coisas vêm junto. Dani, sua irmã está Extremamente dizendo parabéns. manipuladora, viu? Oi? Obrigado, Dan. Então, e o que você acha mais que a gente pode falar para as pessoas, assim, que a gente está aqui falando exatamente mais para as mulheres, né? Porque as mulheres, a gente tem essa coisa de levar essa pena, essa dó de pessoas que tratam da gente trazendo essas características, né? E a gente não consegue sair desse lugar. Até falei aqui já por 2 vezes, porque na psicanálise a gente diz que é como se nós mulheres nascêssemos com um objeto faltante, que é o falo, né? Então, até nisso aí a gente acha que a gente tem culpa de estar faltando o outro e aquela coisa inicial também de que o outro sabe mais do que eu. Então, nós nos colocamos nesse lugar e depois que tudo passa, a gente fala assim, nossa, mas deve ser comigo, né? Eu que errei, né? Tipo as mães perguntam em todas as situações, onde foi que eu errei, né? A gente é muito de se questionar a respeito disso. Sempre se colocar no local da culpada. E geralmente, Carla, essas mulheres, não vou falar só mulheres, essas pessoas em situação Uhum. de repressão, de opressão, elas acabam desenvolvendo em si e por si aquele medo, o medo da solidão, o medo da não aceitação do outro, o medo de uma represália, o medo de uma situação de carência, qualquer situação. Por mulher ter mais essa aptidão à questão da neurose, né? Essa questão Uhum. da sensibilidade, da empatia, isso aí vem tudo atrás de toda uma história de ambiente, de predisposição genética e fisiológica, a fisiologia da mulher, você vê que os hormônios são, a incidência de hormônios são bem diferentes com a dos homens, então essa relação fisiológica, ela é muito importante no diagnóstico e até mesmo no tratamento, porque vai condicionar a um tipo específico de tratamento. E essas mulheres, essas pessoas em situações, elas acabam se oprimindo e se deixando o opressor a comandar, controlar a própria vida. Porque esses medos, essas carências, vem todo de um processo histórico, de predisposição de personalidade, é medo a angústia, traumas. Então, O que gera uma essas dependência, né? cada mulher. Tá me escutando aí? O que caiu aqui? Agora sim. A Cada Mila mulher. está falando aqui, ó, Então, que lindo ver cada um homem com mulher, essa sensibilidade. Pode falar. cada mulher que foi oprimida e é oprimida nessa relação, ela vai vir com histórico, ela vai vir com um diagnóstico, com características que foram diferentes. Cada um vai vir com Sim. sentido, com sua subjetividade. Agora, um fator certo que existe em todos eles, está conseguindo me escutar? Você está cortando aqui. Sim, pode falar. Então, um fator, uma característica que acontece em todas elas é o medo da rejeição. Geralmente é o medo de ficar só, o medo do perder. Porque geralmente, Até porque, se hein, Marcelo? Até porque nesses casos a gente elege essa pessoa como uma pessoa incrível, né? Porque a pessoa se muitos mostra desse casos, jeito. Então por causa você da fala, força nossa, também, né? não Por é? causa da força que ele coloca, não só a força física, mas a força psicológica. Uhum, uhum. Ele não se Então, doa. Então parece que você acha o fato de você não se doar, você aparece até pelo estigma social. O fato de você não se doar causa uma certa virilidade nessa pessoa. Então, uma força. porque E muitas ele não mulheres. entrega a força dele para ninguém, né? Ele É, fica contido, ele fica nele aquela força. Por isso que eu falei que também tem um vampirismo, porque ele puxa do outro, ele fica mais forte, porque ele não entrega nada. Porque relacionamento é uma troca, mas se eu não estou te entregando nada, eu estou o tempo todo no controle, né? Eu estou no controle o tempo todo, eu sei exatamente o que fazer, o que falar.
é a minha peça, eu estou encenando. Então, poxa, eu sou o protagonista mole, sabe? Então fica fácil, né? Eu tenho que mudar de lado aqui por causa que a Oi, conexão está travando. tá bom. Mas também a gente já está a 8 minutos do final, mas a gente volta, né? A gente volta e vai Sim, falar mais sobre isso. Obrigada, Marcelo. tá certo. Eu queria só falar uma coisinha rápida. Sim. Muitas vezes mulheres entram em relacionamento, pessoas entram nesses relacionamentos de opressão e elas acabam esquecendo as pessoas que elas eram. Então é uma frasezinha bem feitinha, bem bacana. Tenta lembrar daquela pessoa que você era antes do mundo te mostrar quem você deveria ser. Muito bem. E um E no beijo para caso, eu nós. que sou mulher, veja, eu vou completar, gente, para vocês que nós temos uma força maravilhosa, nós somos maravilhosas. A gente não pode deixar que alguém nos diminua, sabe? E porque a gente que coloca essas pessoas no pedestal, na maioria das vezes, né? E a gente se rebaixa para o outro crescer. E depois, quando o outro está lá em cima, olha, é dor, né? É dor. E aí, a Dora está falando aqui, verdade, Marcelo. Então, e assim, é isso. O que é que você está vivendo? Beijo, Dora. Foi você que escolheu viver isso, sabe? Então, que você esteja desperto nessa relação. Porque é difícil ajudar uma pessoa assim. A Ravel está mandando parabéns para você também. Então, é difícil ajudar Obrigado, alguém Rafael. dessa forma, né? E Tamires entrou agora, e aí a gente está aqui, quando a gente faz essas discussões, traz essas ideias, é porque muita gente está nessa situação e já está tão fragilizada, tão vampirizada, que ela não tem forças para sair. Ela já entregou tanto a força dela que, sabe, na hora que o outro se afasta, é como se ela não fosse mais alimentada e ela fica completamente sem forças, né? Então, é uma coisa E ela que acaba a se gente. sentindo que ela perdeu a própria identidade. Ela vive a Sim, identidade do outro. exatamente. E não tem força para sair. Por isso que a gente fala, está vivendo uma coisa dessa, procure ajuda, sabe? Para você voltar para o seu centro, sabe? A Mila falou que você sempre foi um cara incrível, Marcelo. Mila, uma amiga minha lá do Rio. Aí é assim, você faz isso, né? Com você, é você que faz isso com você. Então a gente precisa se aproximar da nossa força, entender que tudo que acontece é aprendizado. Não tem que ser assim, porque tem mulheres que falam, ah, mas é assim mesmo, eu vou ficar aqui do jeito que tá. Gente, vai se submetendo, se submetendo. Não, olha, pessoas erram o tempo todo. Eu erro, Marcelo erra, todo mundo erra, né? Pessoas erram, pessoas mentem, pessoas usam máscaras, mas isso de forma continuada não é saudável, né? E principalmente naquilo que você pode escolher, porque hoje em dia ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Se fosse outras épocas que as coisas eram cartas marcadas, mas hoje você escolhe com quem você quer se relacionar. Então, se é para se relacionar, que seja bom para os dois, que seja algo que te faça bem, que te engrandeça, que esteja na vida para te trazer força, né? Porque a gente já luta muito lá fora. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que muito prestar atenção. E esse chamado foi para hoje, foi isso. É para a gente sair dessa codependência daquilo que é nocivo para nós. Porque as pessoas podem pedir perdão em algumas situações, elas podem ter pisado na bola, é normal, gente, mas que tanto que ela vai mudar dali para frente? Será que realmente é uma mudança consistente? Ou é para só te voltar para aquele lugar? Então, isso é muito importante, que a gente olhe e perceba. Essa pessoa que traz essas características, talvez ela acordou mesmo e ela quer mudar, e ela quer ser diferente, né? Mas
aí é uma coisa de observar. E essas características a gente só identifica quando a gente convive com a pessoa. Porque é no dia a dia, porque ali no início, no encantamento, na fase inicial, é assim mesmo. Mas depois, no dia a dia, essa pessoa te coloca nesse lugar e se coloca no lugar dela. E aí vai de você observar e entender, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu estou recebendo isso? Por que eu estou permitindo isso? Principalmente nós mulheres que somos extremamente naquele papel da cuidadora, né? Da faz tudo E pelo vulnerável, outro. né? Oi? No papel de vulnerabilidade também, né? É mais vulnerável, Porque essa porque aqui, como você falou, a gente quer ser aceita, a gente quer ser amada. A mulher vem com aquela, a gente vem com esse histórico de romancear tudo, né? E às vezes esse romancear tá? tudo coloca beija-flor, pardal vira beija-flor. E não é assim, né? Não funciona assim. Mas aí eu falei com o Marcelo que a gente vai escolher uns temas e qualquer coisa a gente até faz juntos, né? Para a gente trocar ideia com vocês, porque conhecimento nos liberta, né, gente? A gente fala da ignorância não como ser ignorante, mas ser ignorante a respeito de algumas coisas. E nós não temos na escola, né? Nós não fomos escolarizados para aprender a lidar com nossas emoções e com o que nos acontecem. Por isso a gente anda pela vida assim, né? E às vezes a gente recebe tão pouco e se contenta e sofre, se machuca. Tantas mulheres dilaceradas, né? Então a gente tem que olhar para essas coisas. E se você tem filhos, olhe desde o início que tipo de criança é essa, sabe? Porque tem crianças que já mostram essas características desde cedo, porque criança brinca, pode fazer coisa, mas tem a empatia também, sabe? Outras coisas. Quando a criança é muito voltada para muitas maldades, é bom a gente dar uma olhada nisso também. Alguém falou, deixa eu ver quem foi. A Mila. Nós saímos para trabalhar fora de casa, mas os afazeres domésticos continuaram em nossas costas. Então, tudo é parceria, gente. Tudo tem que ser dividido, né? E a Cláudia disse que é muito importante, nesses casos, o autoconhecimento. Então, que é legal fazer o mapa astral. Olha que legal. É legal fazer mapa astral. É legal fazer psicanálise. É legal fazer tudo que te mostra quem você é, o que você pode transformar, o que você pode ressignificar, o que você pode fazer de melhor. Certo, gente? Agora eu vou dar tchau também. Depois a gente volta de novo e espero que tenha sido útil, né? E que cada um olhe para si e que perceba onde você se coloca, porque somos nós que colocamos em alguns papéis, né? E se você não consegue sozinha, procura ajuda, tá? Procura ajuda porque não é algo fácil. Como o Marcelo falou, vem lá de trás, é muita história. Tchau. Tá. Beijo.